Olá a todos, hoje a gente dá continuidade aqui no NBFA aos nossos Startup Chats, recebendo dessa vez uma referência do mercado de Venture Capital do Brasil, Mike Einstein. Mike, muito obrigado pela presença e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, foi mais uma honra. Mike, eu acho que eu posso dizer sem medo de errar ou de exagerar que a sua história de vida se confunde um pouco com a história e evolução do Venture Capital no Brasil, né? Então, começando do começo, acho que você se encaixa perfeitamente no conceito de empreendedor serial. Então, indo lá no início, quais foram os seus primeiros empreendimentos e quais foram as saídas que você deu para eles? Okay. Então, como você falou, quando eu comecei, não tinha mentoria, não tinha venture capital, não tinha capital de risco, tinha banco com taxa de juros exorbitantes, né? Mas eu fiquei muitos anos fora do Brasil. Eu trabalhava numa multinacional francesa. Eles me mandaram para a França, fiquei em Paris, depois eu fui para a China e aí eu voltei para o Brasil, uma questão familiar, e acabei fundando a Blowtex Preservativos. Então nessa época que realmente não existia ajuda de ninguém. Em que ano era isso? Isso foi em 91. E a Blowtex era se for pensar, como se fosse uma startup, ou seja, eram 6 pessoas num galpãozinho no interior de São Paulo. E aí a coisa foi crescendo, a gente percebeu, eu estava na onda da AIDS e começou a crescer muito rápido. E eu acabei, introduzimos tudo que é inovação em matéria de preservativos no Brasil. Então, o maior produto da categoria hoje, disparado ainda hoje, é o preservativo de morango, foi uma invenção nossa. E acabei vendendo a empresa para um grupo multinacional australiano, um dos maiores do mundo em látex, produtos de látex e segurança, alguns anos depois. Então, esse foi o meu primeiro exit. Então, eu vim do brick and mortar, né? Eu vim eu diria, da economia real. Então, não existia um mundo digital, mas também não existia um mundo onde as pessoas ajudavam ou retornavam o seu conhecimento, né? Não tinha nada disso. Na realidade, no meio do caminho, eu acabei me envolvendo com um professor de Johns Hopkins dos Estados Unidos, né? E a gente montou uma biotech, aí sim uma biotech nos Estados Unidos, que trabalhava com psoríasis, né? Então a gente tinha um produto em desenvolvimento para psoríasis, que é uma doença imunitária que dá sintoma na pele, muito grande, 3% da população mundial tem incidência em psoríasis. Isso lá nos Estados Unidos? Lá nos Estados Unidos. O primeiro empreendimento foi aqui? Foi aqui, aí eu me mudei para lá, me estabeleci lá e nós montamos o negócio baseado na pesquisa desse médico. Éramos 3 pessoas. Aí a coisa cresceu muito, começamos a fazer pesquisa, levantamos o capital pesado, abrimos o capital da empresa na bolsa, fizemos um IPO, então foi microcap Nasdaq, né? Mas IPO, a empresa se tornou pública, tudo isso em menos de 4 anos. Fantástico. E aí no final a gente vendeu o capital e foi adquirido por uma grande empresa farmacêutica. Então eu nunca desconectei do Brasil, né? E aí eu comecei a investir em startups lá. Então eu me tornei investidor anjo nos Estados Unidos, eu participo ainda hoje de 2 grupos de investimento anjo estruturados lá e faço outros investimentos sozinho. Então comecei a acompanhar o ecossistema em 2005, tá? Então já tem alguns anos que eu faço isso. E eu percebi que não existia no Brasil um site de reserva para restaurantes. E aí eu montei um site de reservas para restaurantes. Então eu saí do mundo real, fui para o mundo de biotech e finalmente entrei no mundo digital puro, né? E aí em 2010, junto com outras 2 pessoas, a gente montou o Zupa, que foi o primeiro site de reserva para restaurantes aqui no Brasil. O Zupa cresceu muito, a gente fez todas as burradas que os empreendedores fazem, que foi um ótimo aprendizado para depois passar isso adiante. Aí a gente acabou vendendo o site para o pessoal do Peixe Urbano Baidu, uns 18 ou 20 meses depois, não deu nem 2 anos de operação. Então foi o terceiro exit, né? É isso que eu gosto de fazer, eu gosto de montar negócio e vendê-los. E isso foi o precursor para a gente começar a investir em startup no Brasil, tá?
Então, nós começamos a fazer investimento, reciclar esse capital e devolver para o ecossistema um pouco do aprendizado. Essa era a ideia original. Foi muito uma ideia que foge um pouco da noção tradicional de mercado, que é a ideia do give back, né? De você colaborativo, né? Você se sente praticamente na obrigação de ter se aproveitado, no bom sentido, do ecossistema e de alguma forma devolver em forma de mentoria, investimento, novos Exatamente. empreendimentos. Então, que é como funciona no Silicon Valley, né? O ecossistema ele pulsa porque as pessoas se autoajudam. E se retroalimenta ali. E retroalimenta. E amanhã você vira fundador do negócio que você está ajudando, ou você vira CEO, ou você investe, ou você compra produtos, você faz negócios, né? É isso que faz o ecossistema se retroalimentar. Mas na época não tinha isso ainda, né? Estou falando de 2010, essa retroalimentação era ainda muito iniciante. É o tal conceito de ecossistema, que é um sistema que funciona, que se conecta, um vai ajudando o outro. Exato. Obviamente todo mundo quer ganhar dinheiro, mas tem ali uma prática colaborativa de empurrar o sistema como... E propósito. Às vezes é dinheiro, mas também propósito. Né? No Brasil, nessa época, quase nada estava estruturado como hoje. Né? O ecossistema não era o que ele é hoje, ele cresceu muito rápido, a gente pode falar um pouco a respeito. Com a venda do Zupa, eu me envolvi com uma aceleradora nos Estados Unidos e aí veio a ideia da gente replicar e fazer uma aceleradora aqui, que nada mais é do que ajudar empresas em lotes, né? Ajudar eventualmente a investir não em uma, mas em 15 ao mesmo tempo, 20 ao mesmo tempo. Né? Esse foi o início da ACE, que hoje é a maior aceleradora da América Latina, né? Que a gente fundou e eu, enfim, toco até hoje. Né? Não, legal. E nesse contexto, Mike, qual é o papel de uma aceleradora no mercado de venture capital? Quando a gente começou, então, que são 7 anos atrás, como eu estava dizendo, né, não tinha apoio ao ecossistema. Então você monta um processo onde você tem regras muito bem definidas do que a startup precisa fazer, quais métricas ela precisa atingir para chegar no próximo nível de captação e como ela precisa se estruturar para poder crescer organicamente e depois inorganicamente, né, com capital ou com até aquisições. E para você fazer isso, você monta então um processo onde entram vários ao mesmo tempo, mas você monta uma rede de mentores. Tá? Então, por exemplo, a ACE tem 250 mentores hoje na rede que ajudam, mesma ideia, retroalimentam e ajudam pro bono, trabalham com as startups sem interesse algum. A gente, aliás, fomenta isso, começa a trabalhar e depois, se te interessar, você vai além, né, e tem um relacionamento comercial, se for o caso. E nós montamos também toda uma estrutura de apoio com serviços gratuitos ou quase gratuitos para as nossas startups, desde softwares, desde acesso a cloud como a Amazon Web Services, serviços jurídicos gratuitos ou quase gratuitos para as startups e uma série de parcerias que a gente monta. Por quê? Para o empreendedor poder focar no coração do negócio, no core business, e não no que eu chamo de acessórios, né? Então, quando ele precisa validar quem é um bom prestador de serviço, ele pode ficar fazendo cotação e buscando, ele não precisa. A gente tem uma lista de parceiros que a gente conversa e negocia para ajudarem as startups, né? Então, quando eu ligo para você fazer algum negócio com uma startup nossa, eu estou falando na realidade de 300 empresas que passaram. Né? Então eu sou porta-voz de 300 empresas, é muito mais, eu diria, tem uma força muito maior do que uma startup ligar sozinha. Ainda nesse âmbito da colaboração ao desenvolvimento das startups, a gente sabe que no início das atividades da startup tem ali o chamado Vale da Morte, onde a startup encontra uma grande dificuldade de funding, né? E em outros ecossistemas mais maduros, a gente tem a figura muito presente do investidor anjo, né? Que é um executivo de mercado ou mesmo um empreendedor que já teve um caso de sucesso e tem ali um capital disponível, que nessa ideia de devolver algo ao mercado, decide investir em startups na fase ainda bem inicial. E aí você também, mais uma vez, contribuiu para o desenvolvimento do mercado brasileiro, trazendo ideias lá de fora, né? Então, conta também um pouquinho dessa história pra gente. Então, como eu falei, né, eu sou investidor anjo nos Estados Unidos já há 12 anos.
E aqui no Brasil, o ecossistema veio crescendo, né? Então, algumas redes anjos já existem e outros não eram redes, mas eram investidores anjos querendo aprender, querendo investir. Bom, existe uma correlação direta entre baixa de taxa de juros, aumenta o investimento anjo. Então, quanto mais se baixa os juros, mais investidores anjos a gente tem. Então, a gente percebeu isso no passado dos anos. Eu estava sendo bombardeado, na realidade, por enfim, amigos e ex-alunos. Eu estudei na GV e eu tinha muitos amigos que falavam: olha, como é que eu faço? Eu quero investir, eu não sei investir. O que é investimento em startup? O que é ser um investidor anjo? Me ajuda ou me dá alguma ideia para onde eu vou? Olhando para o ecossistema e olhando para a minha experiência de investidor anjo nos Estados Unidos e em grupos, o que você precisa é ter um lugar comum. Quando mais dá certo é quando você tem um lugar comum. E aí eu falei, bom, nós não temos hoje no Brasil, existia na realidade um grupo, o Harvard Business Angels, já estruturado, mas nós não tínhamos no Brasil nenhum grupo afiliado a uma faculdade ou uma escola, enfim, alguma instituição que investisse. E muitos ex-colegas da GV ligando, eu falei, eu vou ligar para a faculdade, vou ligar para a escola e vou perguntar se eles têm alguma iniciativa. Então foi como assim a gente sempre faz, né? Você vai lá e hackeia o sistema e entra em contato e quebra primeiro e pede desculpa depois, né? E aí eles adoraram a ideia e eles me conectaram com um dos professores lá, né? O Sarfati, na realidade, me conectou com um outro professor que cuida do alumni da Fundação Getúlio Vargas e existia a vontade de fazer, mas eles não sabiam como. E aí eu falei, bom, então deixa aqui, a gente organiza, eu ajudo vocês. E aí com mais outros 3, somos 4 fundadores do GV Angels, a gente estruturou, começou a conversar com os ex-alunos e montamos o GV Angels. O GV Angels tem hoje um pouco mais de 2 anos e meio de vida. Então é um latecomer, né? Não é um dos primeiros no Brasil, porém é um dos maiores e já dos mais ativos no país. Eu sou, 6 meses atrás eu entrei como membro, é um trabalho fantástico, é muito legal ver todas as pessoas ocupadas com seus trabalhos, mas ainda assim dedicando tempo e esforços a contribuir para o desenvolvimento do ecossistema. É apaixonante, é um trabalho muito sério e muito bacana acompanhar isso. Eu acho que o que é legal é que a gente acabou trazendo um processo, uma estruturação de como fazer, que eu já venho fazendo há muitos anos, né, que é um pouco diferente de como os grupos anjos no Brasil funcionam. Então tem data para terminar, tem data para acabar, tem celeridade, tem que ser rápido, você tem que decidir sobre o teu investimento rapidamente, tem uma série de comitês de investimento, tem todo um processo, né? Então tem funcionado muito bem e tem ajudado muito o ecossistema, né? Acho que os ex-alunos da faculdade têm um nível profissional muito bom, né? E todos pensam um pouco da mesma maneira porque estudaram juntos, ou ao menos estudaram na mesma escola, então acho que tem tido um resultado muito legal. Então, Mike, aproveitando um pouquinho mais do seu tempo, uma última pergunta. Com toda a sua vivência nos Estados Unidos, eu acho que é flagrante assim a evolução do mercado brasileiro nos últimos anos. A gente está numa posição hoje infinitamente melhor em termos de apoio às startups do que a gente estava há alguns anos atrás, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Se a gente compara com os melhores, o Vale do Silício, Israel, alguns outros países despontando mais agora, mais recentemente, como Portugal, o que ainda falta no sistema brasileiro? Eu acho que não é o que falta, né? Falta muito. Falta apoio governamental, mas acho que não, a gente trabalha sem isso, né? Acho que isso é uma startup, você não vai esperar nada de ninguém, você vai fazer. Mas o que é interessante é que o ecossistema evoluiu muito, as pessoas estão muito mais preparadas. E uma coisa que eu mudei olhando para o que está acontecendo recentemente no Brasil, o influxo de capital gigantesco, né? Então isso deu uma puxada no nível de qualidade lá para cima.
porque antes não existia capital, você mesmo falou, né? Você tem lá o Vale da Morte, você passa pelo Vale da Morte, você tem o Series A Crunch, ou seja, falta o capital para você sair de um nível determinado e subir para a escalabilidade, né? Exato. Então você acha o Product Market Fit e depois você não consegue escalar porque você não consegue capital para isso, né? Isso está acabando lentamente no Brasil, né? Então muitos novos fundos de investimento entrando e grandes fundos de investimento entrando. Nos últimos 2 anos a entrada de capital na América Latina dobrou e depois dobrou de novo, né? Então o ano retrasado, 2018 dobrou em relação a 2017 e 2019 já no meio do ano já dobrou a entrada de 2018. Então a gente fechou 2018 com 2 bilhões aproximadamente de capital investido, a gente já bateu esses 2 bilhões agora, né? No terceiro quarto de 2019. Então é um momento excelente, né, para investir, porque existe a continuidade de capital, né? Então esse risco ele diminui. E aí a queda de taxa de juros tem um papel muito significativo porque as pessoas naturalmente buscam maior risco para diversificar e ter um melhor retorno. Mas tem uma outra coisa que me fez mudar um pouco como eu enxergava o deal flow, a busca por startups, é que até, eu diria, uns 2 anos atrás, você sempre buscava uma empresa que fosse global, né? Então eu vou buscar uma empresa que pode escalar e que pode internacionalizar e que tem um produto globalizado. E se você olhar para os IPOs ou para os grandes investimentos que estão acontecendo em Venture Capital no Brasil, hoje na América Latina, a grande maioria são soluções locais. Não somos. Então, uma PagSeguro que fez a IPO Nasdaq, uma Stone e meios de pagamento, são soluções nacionais brasileiras para o brasileiro. Não é por causa disso que eu não vou fazer um IPO. Tá? E tem mercado suficiente. E tem mercado suficiente. Então, a mística de que eu preciso achar uma startup globalizada, para mim já não existe mais. Eu preciso achar uma que resolva os problemas do nosso grande país e é grande o suficiente para ficar, né, para ter soluções gigantescas. A dor de 200 milhões já é suficiente para escalar. Já é bem suficiente. Muito legal. Então, acho que essa é a grande mudança que está acontecendo agora aqui, né? Muito bom. Mike, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo. História viva aí do Venture Capital no Brasil. Aprender com você e conhecer a sua história de vida só nos faz ter mais vontade de colaborar com o desenvolvimento do ecossistema. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e conte com a gente aí no que puder. Obrigado. Pessoal, esse foi mais uma edição do Startup Chats. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Um abraço.